vocês. Queridos, nós estamos aqui nessa formação que, olha só que coisa maravilhosa. Isso embaça do vidro do óculos, tem até que colocar um limpador de para-brisa, um desembaçador. Tudo isso é culpa do Covid-19. Infelizmente, aqui no nosso estado, o uso da máscara é obrigatório. E nós, então, estamos fazendo culto presencial com 30 pessoas, mas temos que agir de acordo com as autoridades locais e também de acordo com as autoridades governamentais. Por este motivo, nós usamos esta ferramenta que dizem que serve para proteger, mas na verdade nós sabemos que Salmo 124 diz assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, só Deus é quem pode nos guardar, é quem pode nos proteger. Mas eu quero trazer para os irmãos uma mensagem de ânimo, de esperança. Não fiquem desanimados, não fiquem frustrados, não fiquem desesperados. Neste tempo, normalmente, nós vemos as pessoas somente focadas em uma coisa: jornal, de manhã, de tarde e de noite. Se nós formos ver, a palavra do Senhor vem trazendo para nós, no Samuel, o grande problema que aconteceu com o povo de Israel. Porque todos os dias, de manhã e à tarde, Golias insultava o povo de Deus. E os soldados, ouvindo isso pela manhã e à tarde, ficaram temerosos, ao ponto de amedrontar-se diante das ameaças de Golias. A Bíblia não registra que Golias matou ninguém, mas diz que durante 40 dias desafiou o povo de Deus e o povo ficou com medo. Porém, chegou ali um gurizão, o Davi. Golias de 3 metros, Davi de 1,70 m. Chega Davi e pergunta: quem é esse pagão, esse circunciso, para falar contra o exército de Deus? Na primeira vez que ele ouviu aquela colocação daquele gigante, ele já repreendeu, ele já se posicionou. Ele sabia quem era o seu Senhor. Por isso, meus queridos, nessa situação, vão permanecer focados, esperançosos no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. O salmista afirma no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele irá nos socorrer, Ele irá nos proteger. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe os amados irmãos. Pastor Wagner Dias, meu querido, um baita abraço. Emanuele, um baita abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Permaneçam firmes e focados. Permaneçam sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Deus abençoe. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado
a terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Boa noite, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente em cada coração neste dia. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco neste tempo. Esta noite nós gostaríamos de fortalecer aqui junto a cada irmão. Nós estamos chegando na metade da nossa campanha do mês da família e eu gostaria de continuar incentivando a você a participar de nossa campanha, a se envolver em nossa campanha. Todos os dias no canal de nossa igreja você vai ter a oportunidade, tem a oportunidade de ouvir, o devocional diário. São 31 dias de oração em favor das famílias. Jesus transforma a minha família. Que nós possamos continuar caminhando de forma perseverante, orando e clamando a Deus para que Jesus possa transformar a realidade da nossa casa, para que Jesus possa transformar cada membro de nossa família, para que cada membro de nossa família, se ainda não teve, possa ter uma experiência pessoal com Jesus. É para isso que estamos orando, estamos envolvidos nesta campanha. No próximo sábado, às 19 horas, eu gostaria de convidar você novamente a estarmos juntos na nossa sala de oração, para juntos orarmos e clamarmos pelas famílias de nosso país, pelas famílias de nossa igreja. Próximo sábado, às 19 horas, aqui no canal de nossa igreja. Participe conosco e compartilhe
compartilhe o canal de nossa igreja. Sábado teremos uma live de oração às 19 horas e será muito importante a sua participação. Esta noite eu gostaria de continuar refletindo sobre o livro de Filipenses e eu gostaria de daqui a pouco a ler o capítulo 3, o verso 8 do livro de Filipenses, né? E falando sobre o livro de Filipenses, que já temos falado já em alguns momentos, em algumas quartas-feiras, é importante pensar, né, o capítulo 1, no verso 20, o verso 21 de Filipenses é um texto muito conhecido, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre o privilégio, né, de viver para Cristo. Viver para Cristo é um lucro, é um ganho, viver para Cristo. E John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Sendo assim, queridos irmãos, a alegria ou a satisfação em Cristo não é algo opcional, mas é um mandamento. Filipenses fala de uma alegria ultra circunstancial, uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Sendo a alegria que proveniente de Cristo, uma alegria que vem de Deus, não é opcional estarmos alegres e satisfeitos no Senhor. É um mandamento bíblico nos alegrarmos no Senhor. Deus é mais glorificado em nós, Deus é glorificado através da nossa vida quando nós estamos satisfeitos em Deus. É muito importante que você esteja satisfeito em Deus. O que a Bíblia nos fala em Filipenses também, o texto nos diz em Filipenses, no capítulo 2, o verso 14, nós somos desafiados num cenário semelhante ao que vivemos hoje. Em um cenário onde há desonestidade, escuridão e mal, somos chamados a fazer tudo sem reclamações e murmúrio. O texto nos diz assim no verso 14 do capítulo 2: Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós vemos tempos semelhantes a esse. Vivemos num tempo onde presenciamos diariamente tantas discórdias, pessoas são envolvidas com corrupção, todo tipo de maldade em nosso mundo, e nós somos desafiados a viver neste tempo presente, sem reclamações, sem murmúrios. Somos desafiados neste tempo a praticar o oposto. O oposto de resmungar é contentamento, paz e alegria. Nós somos desafiados neste tempo, desafiados por sermos cristãos, servos de Cristo. Somos chamados neste tempo de tanta maldade a vivermos satisfeitos em Cristo. Obviamente que aquilo que a gente vê no nosso dia a dia traz sobre nós, às vezes, tristeza, desperta sobre nós sentimentos ruins, mas por uma vez que somos servos de Cristo, nós somos desafiados, ou seja, convidados a confiar, a olhar para Jesus, a ter Jesus como alvo e estar satisfeito nele, estar satisfeito no Todo-Poderoso. Nós somos desafiados e chamados para viver desta forma. Irmãos queridos, o segredo de Paulo ao olhar para o livro de Filipenses, o segredo que nós conseguimos observar em Paulo é que a alegria de Paulo ela estava fundamentada na supremacia do Senhor Jesus, na soberania do Senhor Jesus, a supremacia da doçura de Cristo. Estes são os temas que permeiam o livro de Filipenses. O livro nos fala sobre a soberania do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua supremacia. É o Senhor Jesus quem promove em nós esta alegria. Portanto, nós devemos estar satisfeitos nele. Quando nós olhamos para o capítulo 1, Paulo começa o capítulo 1 dizendo no verso 12, ele diz assim: olha, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Nós já dissemos anteriormente que a carta de Filipenses é uma das cartas das prisões de Paulo.
E Paulo estava vivendo um contexto totalmente difícil e escreveu a carta aos Filipenses. E ele diz no verso 12 do capítulo 1, olha, as coisas que têm acontecido, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, ao olhar para Cristo, Paulo estava satisfeito. Ao olhar para Cristo, ele conseguia encontrar satisfação e motivação para continuar. Porque embora pudesse estar vivendo numa situação totalmente adversa, uma situação totalmente difícil, ao olhar para Cristo, ele encontrava satisfação e via um grande privilégio, o privilégio de sofrer pela causa de Cristo para que o Evangelho pudesse ser anunciado. É isso que ele está dizendo no verso 12 do capítulo 1. É um privilégio servir a Cristo. As coisas que me têm acontecido, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quantas pessoas ouviram o Evangelho? Que privilégio ele considerava o fato de estar preso por pregar a Cristo, por anunciar o reino de Deus, a mensagem poderosa do reino de Deus. Paulo se considerava um privilegiado. Por isso, a sua alegria estava em Deus, a sua alegria e satisfação estava no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era o alvo deste homem. O Senhor Jesus era o alvo dele. Filipenses é uma carta de alegria justamente por isso, pelo fato de falar sobre a supremacia e sobre a soberania de Deus que permeia o livro. Deus estava conduzindo, Deus conduziu toda a história, Deus conduziu todo o processo. O segredo da alegria em meio ao sofrimento, queridos irmãos, o segredo da alegria em meio ao sofrimento é a supremacia de Cristo. É crer que, embora possamos estar vivendo situações difíceis e adversas, é crer que Deus é soberano, é crer que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Paulo, ao invés de murmurar e reclamar pelo fato de ser um prisioneiro de Cristo, Paulo diz assim, olha, as coisas que têm acontecido, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Nota que no capítulo 2, no verso 14, ele diz, olha, não façais nada por murmurações, nem por contendas. E no capítulo 1 ele faz exatamente isso, ao invés de reclamar, ele diz, olha, tem sido um privilégio. Porque embora eu esteja aprisionado, eu esteja preso no fundo de uma prisão fria, eu esteja sofrendo pela causa de Cristo, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Conhecer a Cristo é um grande privilégio. Ter comunhão e relacionamento com Ele é mais satisfatório do que qualquer coisa. Depois de recapitularmos um pouco sobre o que a gente vê no livro de Filipenses, eu quero ler o capítulo 3, o verso 8, como texto base disso tudo que nós estamos falando hoje. Filipenses capítulo 3, o verso de número 8. O texto nos diz assim, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possamos ganhar Cristo. Sim, de fato considero todas as coisas como perda, se comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, conhecer a Cristo na visão de apóstolo Paulo, ter relacionamento com Cristo, ter comunhão com Cristo, é o maior de todos os privilégios. É uma grande satisfação servir a Jesus, conhecer este Jesus, ser participante do reino de Deus. É uma grande satisfação, é algo maravilhoso, é algo doce ter a presença de Jesus em nossas vidas. Neste momento, todos nós, você na sua casa, está experimentando a doçura de Jesus. Creio que há muitos privilégios na vida, há muitas coisas boas na vida e que você pode conquistar, coisas materiais, não é verdade? Eu imagino e sei
o quanto é maravilhoso aqueles que conseguem adquirir uma casa própria, aqueles que conseguem adquirir um veículo novo, não é verdade? Pessoas que trabalham durante anos para adquirir alguma coisa, alguma necessidade, algum imóvel. Às vezes a pessoa, né, morava de aluguel e ela consegue adquirir uma casa própria. Isso é algo maravilhoso. Se você já viveu isso, sabe do que eu estou falando. Adquirir um veículo, adquirir bênçãos materiais, são coisas maravilhosas. Mas o maior de todos os privilégios, certamente é conhecer o Senhor Jesus. Paulo, conhecedor da lei, que era o capítulo 3, antes do verso 8, ele nos fala isso, judeu, ele nos diz que depois que ele conheceu a Cristo, depois de conhecer a Cristo, o texto nos diz que ele passou a considerar todas as demais coisas como esterco. Pode parecer pesado, mas a ênfase de Paulo é dizer sobre a supremacia, sobre o grande privilégio, sobre a maior de todas as satisfações que se pode ter na vida, é conhecer a Cristo. Este conhecer a Cristo que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando conhecer a Cristo do ponto de vista cultural, histórico, estudar sobre o Cristo. Não, ele está falando sobre a experiência de conhecer a Cristo, a supremacia de conhecer a Cristo através de uma experiência pessoal. Ele experimentou de Cristo. Em Atos capítulo 9, nós temos o episódio em que narra a conversão, né, do então Saulo ao cristianismo. Paulo experimentou, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Essa é a maior de todas as satisfações que você pode ter na sua vida. Ter uma experiência pessoal com Jesus. Uma experiência de entregar sua vida a Ele. A experiência de ter a sua vida transformada por Ele. A experiência de ser habitação dEle. A experiência de viver para Ele. É por isso que Paulo diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele entrega-se verdadeiramente a Jesus. Ele tem sua vida transformada. Ele tem ciência disso que ele está falando, porque ele viveu praticamente, de forma prática, isso que ele está falando. O privilégio, a satisfação de conhecer a Jesus. Você que já teve essa experiência de servir, de conhecer a Jesus, de ter o experimentado, sabe bem do que eu estou falando, não é verdade? É um privilégio pertencer a Cristo. Você já tomou a sua decisão por Jesus? Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Todos nós precisamos dessa experiência. Cada ser humano precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Paulo, no verso 8 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele enaltece o evangelho em oposição a todas as coisas que o tendem a nos distrair. Há muitas coisas que possuem aparência e excelência, não é verdade? Mas o conhecimento do Senhor Jesus ultrapassa tudo isso. Já dei aqui alguns exemplos. Há muitas coisas que nos distraem, há muitas coisas que aparentemente são atraentes. Mas Paulo, ele enaltece o Evangelho, ele bota a proporção que há do privilégio de conhecer este Cristo que tem poder para salvar, esse Senhor Jesus que tem poder para mudar a sua história, este Senhor Jesus que tem poder para transformar a sua família. O Senhor Jesus que ele está falando, aquele que é a fonte de sua alegria e satisfação. Dado o privilégio de conhecer a Cristo, Paulo ele diz, olha, todas as coisas que eu estou passando, nada se compara ao privilégio de pertencer a Cristo. Tudo que eu já vivi, tudo que eu já adquiri, não se compara. Para mim, todas as outras coisas são esterco, dado o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. E ele diz, meu Senhor,
Meu Senhor, é isso que ele diz quando nós olhamos para o texto, Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz meu Senhor para enfatizar a intensidade do seu sentimento, a intensidade do seu sentimento para com Cristo, para com o Senhor Jesus. Quando priorizamos, queridos irmãos, quando priorizamos aquilo que não tem valor eterno, corremos o risco de ter nossa alegria roubada. Por isso, nessa noite, que a sua alegria, que a minha alegria, possa estar fundamentada no Senhor Jesus. Porque quando nós priorizamos aquilo que não tem valor eterno, nós temos o sério risco de ter a nossa alegria roubada. Que nós possamos estarmos fundamentados em Cristo a cada dia. Paulo, ele está falando de um conhecimento, não de um conhecimento de fatos neste texto. Torno a afirmar. Ele está falando de uma experiência pessoal e experimental que ele teve com Cristo Jesus. Queridos irmãos, a salvação é exatamente isto. A salvação é conhecer a Cristo. A salvação é conhecer a Cristo. João capítulo 17, o verso 3 nos diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus quem enviaste. A salvação é conhecer a Cristo. É conhecer a Cristo. E ele diz mais no verso 8, para que possa ganhar Cristo, para que possa ganhar a Cristo. Através dessa afirmação, o apóstolo está afirmando que não podemos ganhar a Cristo de outra forma, senão pela perda de tudo que temos. Ele quer que sejamos ricos da sua graça. Ele quer que o tenhamos como nossa bem-aventurança. Exatamente isso que Paulo está afirmando, que não podemos ganhar Cristo de outra forma, senão pela perda de tudo que temos. Servir a Jesus é isso, é vida sacrificial. Paulo considerou todas as outras coisas em sua vida como perda. Ou seja, Paulo abriu mão de todas as outras coisas. Queridos, ao experimentar de Cristo, você nunca mais será o mesmo. Sua vida será transformada. Muitas coisas que você considerava antes como importantes, você vai mudar. Muitas coisas que você fazia anteriormente, você vai mudar de prática. Todos aqueles que têm um encontro com Cristo têm suas vidas impactadas e transformadas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A própria Bíblia nos diz isso. Paulo era um perseguidor de cristãos e ele se tornou um perseguido. Se nós vivíamos no pecado através do encontro com Cristo, de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, você vai se tornar um filho de Deus. Você vai viver em santidade, você vai viver em novidade de vida. Deus, o Senhor Jesus, Ele proporciona isso a todos nós. Quantas pessoas em nossos meios, pessoas que tinham vidas miseráveis, quando tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que fumavam, pessoas que bebiam, pessoas que se drogavam, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. É por isso que Paulo ele diz, eu considero tudo como esterco. Eu não sei a sua vida, eu não sei como seria, mas pense um pouquinho, como seria a sua vida se Cristo não tivesse intervido na sua história? Eu tenho certeza que a minha vida não estaria do jeito que está hoje se não fosse a presença de Deus em minha vida. Aos 13 anos eu entreguei a minha vida a Jesus e Ele mudou o rumo da minha história. O Senhor Jesus mudou a minha vida, transformou todo o meu ser. Que você possa ter uma experiência pessoal com Jesus, que você possa sentir a presença de Jesus em sua vida e que toda a fonte de alegria do seu coração possa ser proveniente dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o Senhor te sustenta. Eu não sei o valor que você dá a isso, mas há tantas outras coisas que nos tiram do foco, queridos irmãos. Nos distraímos com várias coisas e problemas
e acabamos por esquecer do privilégio que é conhecer e pertencer a Cristo. Essa é a ênfase que queremos falar nesta noite. Esta é o tema que nós estamos abordando nesta noite. O privilégio de pertencer a Cristo. O privilégio de pertencer a Cristo. É um grande privilégio servir a esse Jesus. É um grande privilégio poder conhecer este Jesus. Coloque diante de Deus a sua vida. Recapitule a sua vida. Olhe para aquilo que Deus fez na sua história. Muitos de nossos irmãos, as pessoas de nossa igreja são pessoas que tiveram histórias, que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Por isso é motivo de grande satisfação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que o Evangelho faz em nossas vidas. Transforma, muda e restaura. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento. Pai, querido e amado, te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus querido, porque conhecer a Jesus é o maior de todos os privilégios. Nada se compara, ó Deus querido, ao privilégio de conhecer a Jesus, a superioridade de estar com Jesus. É maravilhoso, ó Deus querido, servir ao Senhor, fazer parte da família do Senhor, ó Deus. Como é bom, ó Pai de amor, como é bom fazer parte da família do Senhor. Te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te agradecemos porque ao entregar as nossas vidas a Jesus, tivemos nossas vidas transformadas. Somos novas criaturas, ó Deus. Obrigado, ó Pai querido, porque andávamos perdidos. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus. E através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos direção e nós te agradecemos. Te agradecemos porque um dia o Senhor virá buscar a tua igreja e através do sacrifício de Jesus nós podemos dizer que teremos vida eterna nos céus, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos viver de forma satisfatória, alegre, sem reclamações, sem murmurações, porque embora passamos passar sofrimentos nessa vida, no tempo presente, nós nos alegramos em saber que nós temos Jesus em nossas vidas e este é o maior de todos os privilégios. Abençoe a tua igreja nesta noite, a igreja de Cristo Jesus espalhado nesta terra, que a mão do Senhor seja sobre os seus e que o Senhor nos abençoe para que nós possamos a cada dia nos alegrar no Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço. Me falte água ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença
presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é